fizer uma transformação de SO2, aquela corrente neutra, só olhar aqui, né? Como a gente tinha colocado aqui na matriz, a gente tinha colocado aqui A3, A1 menos IA2, A1 mais IA2 menos A3. Então, por exemplo, quem é o delta A3? Delta A3 vai ser I epsilon 3. Se esse cara aqui é 3, esse aqui pode ser 1, 2 ou 2, 1. Então nós vamos ter I ômega 2 A1 menos I ômega 1 A2. Então, o 3, eu faço uma transformação de SO2, o 3 se mistura com 1 com 2, eu não consigo separar. Então, o fato de eles estarem no mesmo triplete faz com que uma transformação de SO2 misture eles entre si. Então, a corrente eletromagnética, se isso aqui é só um fenômeno, se eu quero reproduzir isso aqui como um fenômeno fraco, a corrente eletromagnética está fora. Então, eu não poderia identificar o A3 como sendo alguma coisa ligada ao fóton, apesar dele ser neutro, apesar de não ter, ele não está na combinação complexa, de ter carga elétrica nula, eu não vou poder identificar ele com fóton, porque se eu fizer uma transformação de SO2, a simetria SO2 me mistura essas cargas aqui com esse objeto aqui. Então esse objeto não é coelho, esse objeto aqui não é puramente setor eletromagnético. Então eu preciso introduzir essa simetria extra. Então, quando a gente for construir uma teoria de Young-Mills para as interações, quando você introduz isso, eu vou conseguir separar a parte neutra? Vai. Você vai poder conseguir. Aqui, com isso aqui, você vai conseguir separar. Ó, esse é o fóton. E esse outro neutro é o Z0. Então, no fundo, o senhor olha para o nosso problema e depois procura encaixar isso, algo para corrigir. É isso aí. É tão simples quanto isso. Não é nada que caiu do céu, nenhuma dedução. Isso aí tudo é construção, cara. Isso aí é, como é que a gente fala? É montagem. É um legozinho que você vai montando junto essa peça. Tá? Cara, lembre-se, isso aqui levou para ser construído de 1930 até 1968. Foram 38 anos das pessoas mais inteligentes. A gente está falando de Pauli, a gente está falando de Dirac, a gente está falando de Salan, a gente está falando de Schwinger, a gente está falando de Weinberg, lá a gente está falando de super cabeças que levaram 38 anos para fazer esse joguinho começar a funcionar. Então é uma montagem, cara. Isso é modelagem. A modelagem e a teoria. A teoria de Young-Mills, teoria eletromagnética, mas você agora está pegando essas coisas e está sujando com a mão. A mão está toda suja aí, cara. De acostumbração que você está fazendo. É assim que você constrói uma teoria, né? Suja as mãos, vai, volta, vai, aí você faz um troço, alguém diz que está errado, aí você vai corrigindo. Se vocês forem olhar a literatura, né, sobretudo assim, entre 55 e 68, é uma literatura extremamente densa. Dessas tentativas, né? Cada um dá o seu pitaquinho, né? Você dá um pitaco daqui, outro pitaco dali, e as pecinhas vão se encaixando, né? Certo? Então, eu diria que eu estou colocando isso para vocês pensarem. Né? Se vocês forem lendo o livro, às vezes as coisas são mais bonitinhas, a história fica bem contadinha, né? Mas a vida real, a história não foi feita assim, tudo bonitinho, como está no livro. Agora, é interessante você perceber que tem esse jogo de informações daqui e dali. O que eu estou tentando motivar para vocês, né, é que, por que é que, se a gente imagina que essa fenomenologia que nós estamos observando das interações fracas, que mexe com a carga, né, e aí a questão do Doyle é muito pertinente, até que ponto isso é realmente uma interação fraca ou é um eletromagnetismo linha em que eu tenha fótons carregados também. Então, deixei o exercício com vocês. Quem quiser fazer o desafio, Luiz que anda mexendo com coisas, com simetrias aí, fótons vetoriais carregados, tentar ver, será que eu consigo construir consistentemente um conjunto de equações tipo Maxwell que introduza a presença de fótons carregados juntamente com o fóton neutro, eu teria o eletromagnetismo de Maxwell como sendo um caso dentro de um eletromagnetismo mais amplo
onde, além do fóton, eu teria um fóton com carga baixa e um fóton com carga menos. Oi? Ia ser estranho, porque você ia ter um fóton que seria fonte de outros fótons. Isso, exatamente. É isso aí diz. Se o fóton é carregado, ele também gera campo, então ele pode ser. Então isso aí é que chama. Isso aí é que chama de Lewis. Essa coisa, auto-interação. Quer dizer, o objeto que faz a troca, ele também é carregado. Diferentemente do eletromagnetismo. O eletromagnetismo não, o fóton é neutro. Então o fóton ele faz as interações, mas ele, em princípio, não gera carga. Eu sei que trabalho com ele você semana passada lá do Time Modes of Light, né? Aquele de você fazer aquelas fitas, né, de onda eletromagnética, tipo sólidos de onda eletromagnética. Quer dizer, o que está por trás daquilo seria uma não linearidade dentro da interação eletromagnética? É uma pergunta, mas em princípio você acredita que os fótons sejam neutros, né? Todos os fótons são neutros e você não tem não linearidade. Mas se você começa a colocar agora fóton carregado, certamente você tem não linearidade. Então, estou chegando no final da aula de hoje. A gente vai então, caminhando. Fala. Aquela ideia. Aliás, eu também cortei com uma pergunta. Você ainda se Deixa ele fazer a letra. Não, mas não tem. Não, era só uma. Fala. É que quando você estava explicando pro Diego que ele perguntou dos parâmetros, aí você falou da MSC e surgiu uma pergunta assim, que eu lembro que o Rafael falou sobre MSU, C, MSC. Isso. São modelos que contêm supersimetria. A minha pergunta é assim, professor. Se esses modelos possuem o mesmo número de parâmetros... Não, por exemplo, o modelo que o Matias apresentou, aquele modelo CMS, Semi-Constrained Minimal Supersymmetry. Ele falou isso. Ele cai para 5 parâmetros. Ele cai para 5 parâmetros. Você pode ter modelos que variam desde 5 parâmetros até 124 parâmetros. Então ele estuda também tem pouco parâmetro? Tem 5. Todos esses. O Constrained é o M-Super, é uma coisa que eu constrain. O MSC tem tanto, Tem né? 124. O que você está deixando solto ali? É a modelagem. Né? Você quer acertar algumas coisas que precisa de mais trabalho. Então, o que eu estou querendo motivar vocês aqui é que, provavelmente, nós vamos ter que, se a gente está querendo construir uma interação baseada no conceito de simetria, porque o Sebastião trabalhou com vocês as interações fortes. Então, o tempo todo vocês viram que a QCD ela é fortemente baseada numa nova simetria, que é a simetria SO3 de Bohr. Então, todo o esforço que ele fez com vocês foi construir uma simetria de Young-Mills, esse grupo de simetria. Aí vocês têm os gluons em alta interação, tem os quarks na representação 3 de SO3, tem os gluons na representação 8 de SO3. Então, a gente construiu os antiquarks com uma representação 3. Então, aqui estão os quarks, aqui estão os antiquarks, aqui estão os gluons, né? E aí vocês conseguiram formar uma ação que envolve a interação entre quarks, antiquarks e gluons. Então nós temos vamos dizer assim, um cenário que descreve a interação entre quarks, antiquarks e gluons, onde os gluons também interagem consigo próprios, né? Então tem alta interação com gluons. Então montou um padrão de simetria. Agora a questão é, será que eu posso levar esse padrão para a interação fraca? Então, a gente já está vendo que o grupo vai ser diferente desse. O Sebastião, quando apresentou a QCD para vocês, ele apresentou razões fenomenológicas baseadas em quadro estatística, na seção de choque de A mais é menos e do que mais que quebrar, mostrou uma série de argumentos que levavam a um número de cores igual a 3. Nós devem ter 3 categorias de quark, e aí ele viu que essas 3 categorias de quark, chama-se esse nomezinho fantasia de número quântico de Bohr, e se constrói uma teoria de gate local, uma teoria de Young-Mills para esse grupo SO3, e a física que está em jogo é a física do número quântico de Bohr. O que nós vamos ter que fazer agora é algo semelhante. Só que como é que eu vou buscar a simetria? Aonde é que está a minha fenomenologia que vai me indicar a simetria? Eu quero descrever o eletromagnetismo, então eu já tenho, vamos dizer, convicção filosófica, né, até ninguém mostrou nada de física em si, que talvez seja muito razoável que o eletromagnetismo caminhe muito próximo da interação fraca, porque a interação fraca é uma interação que se processa com a troca de carga elétrica. Então, a carga está muito presente, a carga elétrica está muito presente na interação fraca. Então, isso pode estar indicando que essas duas interações, na verdade, caminham juntas. A gente as vê hoje separadas, mas
Isso é uma questão meramente de apresentação. Na verdade, pode ser que essas duas interações sejam duas manifestações de uma interação mais geral, que é a interação elétron-frágil. E aí eu tenho que buscar a simetria. E aí, então, a estrutura de correntes fracas me diz que tem uma simetria SO2. Aí, beleza, mas existe uma corrente neutra. Se tem uma corrente neutra, a corrente eletromagnética é neutra. Todo mundo que estudou eletromagnetismo sabe. Quando a gente estuda eletromagnetismo, a gente sabe que a corrente eletromagnética é a corrente fermiônica. Essa corrente aqui, ó, a fase daqui mata a fase daqui. Então, a corrente eletromagnética é neutra. Então, será que, beleza, se eu tenho uma corrente neutra, então essa corrente aqui não deveria ser a corrente eletromagnética, e essas duas carregadas, a corrente fraca? Mas aí a gente fala, se a simetria é SO2, a simetria vai misturar a corrente neutra com a corrente carregada. Está aqui. Corrente neutra se mistura com a corrente carregada devido à simetria. Então, se eu estou fazendo uma física, eu quero construir uma teoria em que eu quero escrever, apesar de eu dizer que essas duas interações, a fraca e a eletromagnética, têm uma origem em comum, eu sei distinguir essas duas interações. São duas interações distintas, mas que têm uma origem em comum. Então, eu preciso o tempo todo controlar que o que é eletromagnetismo é eletromagnetismo, o que é fraco é fraco. Então, a simetria SO2 mistura isso aqui. Então, aqui eu não posso ter uma corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética tem que vir por fora. Então, eu preciso desse fator extra. Então, esse é o raciocínio que está aí por trás da teoria eletrofrágil. Eu sei que eu vou partir agora de uma teoria de Young-Mills na próxima aula, uma teoria de Young-Mills para SO2-1. Então, vamos agora, vou aproveitar. Vocês têm várias fontes. Eu aqui nesse curso, eu não posso ficar todo semestre fazendo a mesma coisa. Então, todos esses cursos são gravados. Então, além de Sebastião já ter dado curso de Young-Mills, a gente tem vários cursos de Young-Mills gravados em momentos separados. No curso de eletromagnetismo do semestre 2012-1, eu fiz um pouco de Young-Mills. Depois tem curso só de Young-Mills. Vocês procurarem lá no Professor Global do Projeto Visual, vocês vão ver que tem curso só de Young-Mills. Além disso, o Tião já deu nesse curso, então eu não vou refazer nada de Young-Mills. Eu vou entrar direto já fazendo Young-Mills para SO2-1, certo? Então nós vamos preparar só o início da próxima aula. E aí tem duas questões em jogo. Nós, quando falamos da interação, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A interação fraca, ela pode se processar tanto no setor leptônico, por exemplo, esse decaimento aqui é um decaimento fraco, mu, que vai no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do mu. Ou, por exemplo, eu posso ter elétron, posso ter um elétron, neutrino, espalhamento de elétron e neutrino. Esse processo aqui. Então eu posso ter um processo de Mi+, neutrino do muon, pósitron, neutrino do elétron. Então, são processos fracos, todos ligados ao setor leptônico. Tem um quark envolvido aí. Por outro lado, eu posso ter esse processo aqui. Quark D, o neutrino do elétron, dando quark U. Então esse processo aqui é um processo que mistura quarks e elétrons. Então, os processos fracos, eles podem estar no setor leptônico, podem estar no setor de quark, ou podem estar mistos, misturando quark. Né? Eu posso ter setor, eu posso também ter uma interação fraca, que não precisa aparecer o setor leptônico. Então, vamos fazer o seguinte, para efeito, e agora é mais uma questão, vamos dizer assim, de disciplinar, de tornar o curso mais organizado. Nós vamos falar das interações fracas no setor de quarks e no setor de elétrons. Então, a simetria SO2, né? Então, a interação fraca eu posso olhar no setor de elétrons e no setor de quarks. O trabalho de 67 de Leibniz, que deu aí o prêmio Nobel junto com Salan e com Glashow, o trabalho do Leibniz foi justamente estudar, ele faz a Theory for Leptons. O trabalho do Leibniz, 67, é intitulado Uma Teoria para os Leptons. Ele vai estudar, então, as interações fracas só no setor leptônico. Nós podemos depois estudar a interação fraca do setor de quarks. Acho que fica bem mais simples, uma primeira apresentação. Esse Leibniz é o mesmo do... É o livro. É o Leibniz, Steven Leibniz. É o mesmo do artigo
que o senhor passou e que o Thiago não comentou? Eis aquele artigo que eu mandei para vocês, né, que ele faz aquela discussão. É o próprio estilo. Entendi. Então, vamos começar a fazer assim, vamos começar a estudar as interações fracas no setor eleitoral. Na próxima aula vamos começar a estudar SO2, a estrutura SO2 em 1, no setor de leptons. E aí, isso aqui vai me pedir automaticamente a introdução do Higgs, então, depois do setor de Higgs. Vai entrar um setor de Higgs aqui. E depois nós vamos fazer a mesma coisa, SO2 1, no setor de quarks. Mas o Higgs é comum. O mesmo Higgs, ele trabalha para os leptons e para os quarks. É o mesmo Higgs que vai dar massa para os leptons, o mesmo Higgs vai dar massa para os quarks. Só que o processo de massa do Higgs para os quarks é um processo um pouquinho mais elaborado. Porque aqui não, os neutrinos permanecem sem massa. Então, para nós, no modelo padrão, os neutrinos são sem massa. Então, o bóson de Higgs, ele vai interagir só com a matéria carregada, com o elétron, com o mu e com o tau. Aqui, não, o bóson de Higgs vai interagir com o quark U, com o quark T, com o quark C, com o quark S, com o quark T, com o quark D. Então, para nós, vamos colocar, só para organizar as coisas, para a gente começar a aula quinta-feira da seguinte maneira. Quinta-feira a gente tem o primeiro tempo de seminário, que é o seminário do Dino Sorokin sobre spins mais altos, teoria de campo para spins mais altos, e depois, 6 horas, a gente começa a nossa aula. Você sempre colocou no seu processo de... Oi, fala agora. Sempre colocou no processo de interação fraca o neutrino. Isso é um mito que a interação fraca tem que ter neutrino ou... É mito. Quer dizer, mito não. Vamos dizer assim, é uma sabedoria popular, vamos dizer. Mas você pode ter que estar se buscando, justamente ao chamado, esse processo que é quase que um graal da física da interação fraca, né? É esse aqui. É o processo, né, de... chamamos assim, double beta, zero neutrino. É o chamado recaimento beta duplo com zero neutrinos, com emissão de neutrinos. Basicamente, como é que você localiza o decaimento beta? Você imagina que você tem um núcleo atômico, um elemento X, né? O número de massa A, o número atômico Z. Se esse núcleo aqui sofre um decaimento beta, ao sofrer um decaimento beta, o que ele faz? Ele vai emitir um elétron. Então ele vai gerar um próton, ele vai aumentar o número atômico dele de uma unidade. O decaimento beta, ele emite, quer dizer, o nêutron se transforma no próton. Ele emite um elétron antes do núcleo do elétron. Então, ganha um próton. Se eu ganho um próton, eu aumento meu número atômico de uma unidade. Mas o nêutron se transforma em próton. Então, eu não mexi no número atômico. O número atômico é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Como o nêutron se transformou num próton, eu mantive o número atômico. E aí aqui sai um elétron e o antineutrino do elétron. No decaimento beta duplo, o que vai acontecer é esse decaimento aqui, AZ. Então, o double beta decay. Vão sair 2 elétrons. Então, o decaimento beta duplo é isso aqui. São 2 nêutrons que decaem em 2 prótons e 2 elétrons, sem aparecimento de neutrinos. Então, por isso que a gente chama de double beta decay, neutrinoless, sem neutrinos, 0 neutrinos e decaimento beta duplo. Então, esse processo aqui, ele é esse aqui. O A não muda, porque 2 prótons, o nêutron se transforma em 2 prótons, aqui fica Z mais 2 elétrons. Esse processo aqui, olha, é um processo fraco sem emissão de neutrino. É um decaimento beta. Cadê o neutrino? Então ele não aparece. Mas o senhor não disse que não tinha passagem de 2 elétrons? 2 cargas? Não, esse aqui é um núcleo. Esse aqui é um núcleo. Tá? Não é uma partícula elementar. Tá. E eles não conseguiram responder por que isso acontece, professor? Não, isso aqui não foi achado experimentalmente ainda. Não. Isso aqui, então, você sabe por que isso acontece? Isso é a prova dos 9, a prova real. É a prova real de que o neutrino é uma partícula de Majorana. Por quê? Você imagina que você tem um núcleo atômico com nêutrons e prótons.
Nêutrons e prótons. Então, o decaimento beta padrão é esse, é o nêutron que decai no próton, no elétron, no antineutrino do elétron. Então, esse decaimento aqui também é, quer dizer, então, se eu pegar nêutron com neutrino, se eu bombardear nêutron com neutrinos, eu posso produzir prótons e elétrons. Essa reação é análoga a essa. Então, vamos imaginar essa reação aqui é idêntica a essa. Então, vamos imaginar o seguinte, que o neutrino seja uma partícula de Majorana. Então, no decaimento beta, ele emite um antineutrino. Mas se o neutrino é uma partícula de Majorana, o antineutrino, então ele sai esse antineutrino aqui. Só que esse antineutrino é o próprio neutrino. Então, esse neutrino, no fundo, esse antineutrino é o neutrino, que é a partícula de Majorana. Então, esse neutrino pode encontrar um próton. E aí, esse neutrino que saiu daqui desse decaimento encontrar um nêutron, ele vai produzir um próton-elétron. Então, esse neutrino aqui desaparece porque ele interage com esse nêutron e forma um próton-elétron. Então, no final do dia, o que você tem é que o neutrino que saiu daqui, ele bombardeou um outro nêutron, foi absorvido por aquele nêutron e produziu um próton-elétron. Então, no final do dia, a reação que você tem é como se fosse 2 nêutrons decaindo em 2 prótons e 2 elétrons. O neutrino, por ser de Majorana, ele foi omitido no primeiro decaimento, mas foi absorvido pelo nêutron e formou um outro processo. Então, se o neutrino for uma partícula de Majorana, você realmente tem que observar o double beta aqui, o decaimento beta sem emissão de neutrino. Porque se o neutrino é Majorana, ele é emitido, mas ele é absorvido por um outro nêutron. Então, você, no final do dia, você tem 2 prótons decaindo, 2 nêutrons decaindo em 2 prótons. Gente, tem algum problema nessa questão aí do ser ou não Majorana? Eu não sei qual o problema, mas estou incrível. Quer dizer, pode se tudo indica que o neutrino seja uma partícula de Majorana. Esse seria o decaimento que provaria para você. Não foi visto ainda. Ainda não foi visto. O double beta decay ainda não foi visto. O pessoal hoje em física de neutrino, o Wagner teve aqui, o Wagner, no seminário dele ele falou, quando você trabalha hoje com neutrino massivo, você trabalha sempre na perspectiva de que ele é Majorana. Mas ainda não foi observado o decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. Tá? Mas é o fenômeno que deveria caracterizar. Tá certo? Mas, digamos, ao nível do processo elementar, sempre aparece o neutrino. A nível do processo elementar sempre aparece o neutrino. O neutrino está sempre no processo. Agora o problema todo é, esse neutrino que está saindo na primeira interação vai bater no nêutron que está do lado. Vai bater porque seria um núcleo, né? Ou seja, você tem uma coisa que quase não interage com nada, ela tem que interagir com algo que está logo do lado. Quer dizer, o neutrino... Isso é quase impossível, né? A questão é, o neutrino ele interage um pouco com a matéria macroscópica, mas assim, dentro do núcleo atômico ele tem bastante interação. Tá certo? Então, na próxima aula que a gente vai começar, a gente já vai começar estudando. Então, para nós, então, só vamos amarrar. Aqui nós vamos começar, então, a estudar a descrição da teoria eletrofrágil no setor de elétrons. Nós vamos começar pelo setor de elétrons. Então, para nós, o setor de elétrons, né, das interações frágeis, é o que nós conhecemos hoje no setor eletrônico. Vamos colocar dessa forma, depois vamos explicar por quê. O neutrino do elétron, left, e aí aqui um elétron right. Então, até vou generalizar. Vamos colocar dado o lepton, e aqui o neutrino daquele lepton. E aí, na versão left. E aqui o lepton right. Então, esse lepton pode ser o elétron, o positron, o mu, o anti-mu e o tal ou o anti-tal. Então, nós vamos ter 3 dubletes de lepton. Vamos ter o elétron com seu neutrino na quiralidade leve, o mu com seu neutrino na quiralidade leve e o tal com seu neutrino na quiralidade leve. Depois nós vamos ter o elétron na quiralidade right, o mu na quiralidade right e o tal na quiralidade right. Então, esse aqui é um dublete. Então, nós vamos associar esse dublete a uma simetria SO2, que nós justamente chamamos de simetria SO2 left. E esses objetos right aqui, eles não têm estrutura de SO2, eles são singletes de SO2, mas eles são objetos carregados. Então, esses objetos aqui vão ter os números quânticos de uma simetria U1, que nós podemos chamar de U1 right, faz, ou eu posso chamar, em geral, tem gente que chama de U1 right, ou a gente pode chamar U1 hipercarga. Agora eu vou entender por que chama hipercarga.
E aí, o que nós vamos entender é que essa simetria aqui, SO2, como o Sebastião explicou para vocês, ela vai ter os seus campos de Young-Mills. Então, nós vamos ter o setor de campos de Young-Mills, que nós vamos chamar de campos de Young-Mills A, Mi, A, ligados aos gerados, os três, né? Tem 3 geradores, então na mesma ordem, não é setor. Tinha 8 grupos, aqui eu vou ter 3 bósons vetoriais, e essa simetria, como no caso do eletromagnetismo, é uma simetria que tem apenas um bóson vetorial, é como se fosse um fóton. Né? Esse vai ser, vamos dizer assim, a ossatura, né? Vão ser as peças fundamentais, os ingredientes, sabe? O setor de matéria e o setor de Young-Mills. Agora, nós vamos precisar de um elemento extra. Toda a novidade que está aqui. Vamos precisar. Isso aqui mais o setor de Higgs. Está toda a discussão. Vamos precisar do setor de Higgs. Nós vamos precisar de um campo, que é o campo de Higgs. E esse campo, além de ser campo, como todo bom campo, ele também produz partículas. O senhor comentou da propaganda que teve para ter esse nome. Ah, Foi bem, se você estava sendo sarcástico. Não, estava sendo brincando, porque é o seguinte, até então, até 1976, quando o povo estudou esse mecanismo de Higgs, todo mundo, quer dizer, tem vários, como eu coloquei, são 7 nomes que contribuíram: Salam, Brown, Engler, Higgs, aí depois veio Keeble, Hagen e Gural. 7 pessoas que marcaram a presença com o bóson de Higgs. Até 1973, ninguém falava bóson de Higgs, falava um bóson escalar. Em 73, o PWI, que era um coreano, que era um grande conhecedor, né, das teorias de Young-Mills, ele até morreu muito jovem, morreu de desastre, morreu novo, lindo, faixa dos 40 anos. PWI, no escola de verão, ele começa a chamar esse bóson de Higgs. E aí, em 76, tem um paper importante do CERN, que é o paper do John Ellis, né? John Ellis, Mary Gaillard, Dimitri Nanopoulos, ele escreve um paper dizendo: vamos falar do perfil desse bóson escalar. Só que o tempo todo do trabalho ele chama o bóson de Higgs. Foi ele que ficou batizado. Por que não era o bóson de Gural, nem o bóson de Keeble? Tem gente que chama mecanismo de Higgs, Keeble, ainda, a gente dá o crédito a todo mundo. Em geral, ficou mecanismo de Higgs, bóson de Higgs. Então foi uma questão meio assim que marqueteira. Ela lançou esse nome, o nome acabou. Mas na verdade o crédito também de outras pessoas. Claro, o trabalho do Higgs é importante no sentido de que Higgs descobriu, quer dizer, ele identificou claramente a presença de um novo bóson dentro do campo, porque até então todo mundo trabalhava com o campo de Higgs. Mas Higgs, no trabalho do Higgs é que fica claro que dentro do campo de Higgs ele é responsável por uma nova partícula, que é a partícula escalar, que depois é identificada como bóson de Higgs. É desse sentido que eu estava brincando um pouquinho no meio, né? Por que ficou famoso o bóson de Higgs? Né? Todo mundo já estava brincando com vocês. Todo mundo sabia que existia, quer dizer, em 1931 Dirac mostrou que existia antimatéria. Quando apareceu o bóson, ninguém chamou de partícula de Dirac, chamou de bóson. Depois Pauli descobriu, ele propôs o neutrino, ninguém chamou de fermo de Pauli. Depois o Kawa chamou mesons-spin, ninguém chamou mesons de Kawa. Ninguém ganhou o nome nessa brincadeirinha, só o Higgs. Senão ele tem que ser Riggons, né? Os Riggons. É o único que foge desse. É o único que foge ao nome, né? De Não tem Dirac, não tem Paul. Então, foi uma questão assim, talvez que nem eles esperavam. Se vocês, eu vou trazer para vocês depois a frase, a última frase das conclusões desse trabalho que batiza o bóson de Higgs, o trabalho de 76 do John Ellis, Mary Gaillard e do Nanopoulos. A última frase do trabalho é assim: por estas razões, nós aqui nesse trabalho não encorajamos nenhum experimental a sair buscando o bóson de Higgs. Eles tinham razões para achar que talvez ele fosse indetectável. Mas, vamos dizer assim, por uma questão de correteza científica, nós vamos identificar como é que esse bóson aparece, como é que essas coisas aparecem, quer dizer, qual é o perfil dele. Então é importante saber o que é essa partícula, qual é a física que ela vai estar processando.
mas nós não encorajamos ninguém que ia sair procurando por essa partícula. É assim que eles terminam o texto, né? E aí depois o que foi dito justamente quando todo mundo saiu procurando essa partícula. E isso foi em que ano, professor? Em 76. O trabalho é de 75, mas o número da física que saiu, o paper foi publicado em 76. Então, basicamente, assim, há 38 anos, há 37 anos, né, se procurou o bóson de Higgs. No ano passado, diz aí o sistema que essa partícula é a partícula de Higgs. Então, eu estou colocando que esse setor vai ser importante. Na próxima aula, vamos levar umas 2 aulas, assim, talvez a gente possa levar 4 horas de discussão, motivando por que é que esse escalar é tão importante. Por que eu preciso dele? Por que ele tem que ser como ele é? O que tem tantas coisas arbitrárias aqui. Então, a importância desse bóson, a importância desse escalar, sabendo que deve ter um campo escalar por trás disso tudo, isso aí veio com aquele trabalho de 57 do Salão, quando ele faz a simetria quiral. Mas, né, na verdade, a discussão de um escalar ela começa em 1930, com Pauli Majorana e Fermi, em Roma, e Pauli Weishaupt, na Alemanha. Começa uma discussão do que poderia ser uma partícula escalar, carregada e massiva. A pergunta é, será que a relatividade e a mecânica quântica não proíbem que na natureza, a pergunta que a gente estava falando agora, será que tem algum princípio fundamental que proíbe a existência de uma partícula de massa nula, mas com carga não trivial? A pergunta que o pessoal fazia na época é, será que os princípios fundamentais da teoria da mecânica quântica e da relatividade especial proibiriam o aparecimento de uma partícula de spin zero, de uma partícula escalar, massiva e carregada? Será que o spin zero ele estava fadado assim de uma certa maneira, assim, meio proscrito nesse sentido? Porque Dirac tinha feito a equação dele para o elétron. Então era uma partícula de spin meio, massiva e carregada. A questão é, e pode existir um spin zero massivo e carregado? Essa questão ficou, e essa questão foi levada para a década de 50 e acabou vendo que um escalar, depois disso, que um escalar pode fazer sentido, a gente pode ter um escalar. Apesar do bóson de Higgs, partícula, né? O bóson de Higgs, o modelo padrão, ser neutro, nada impede que existam bósons de Higgs carregados também, eletricamente carregados. Mas a partícula de Higgs, no modelo padrão, é a partícula neutra. Então, nós vamos ver por que é que esses ingredientes aqui, com essas simetrias, precisam desse setor aqui. E aí a gente vai aparecer um setor de Higgs, que aqui vai ser a grande premissa do modelo. Então, uma das hipóteses fundamentais é que apareça o setor de Higgs e que esse setor de Higgs apareça sob a forma de um nublete. Aparece aqui o Higgs, um nublete com uma carga positiva e aqui um nublete de 2 campos escalares, um de carga positiva e um de carga nula. Da mesma forma que eu tenho o neutrino é de carga zero e o elétron tem carga negativa. Pode ser elétron, pode ser muon, pode ser tal. E aqui também, elétron, muon, tal. E agora vai aparecer um segundo dublete, onde eu tenho 2 campos escalares. Esses campos, por que tem que ser um dublete? Primeira pergunta. E porque eles vão ser importantes. E como eles vão entrar no modelo. Então isso aqui é completamente fora dos padrões de Yang-Mills. Isso tudo aqui, vamos dizer, teoria de Yang-Mills. Tanto é que vocês fizeram a QCD toda sem isso aqui. Né? Para vocês na QCD, a massa do quark é um parâmetro. Que barrado o quê? Isso aqui é o termo de massa da QCD. O Lagrangiano da QCD. Mas o que é esse M? É um parâmetro. A QCD ela te dá esse parâmetro. Será que esse parâmetro tem uma origem mais fundamental? Existe uma física por trás desse parâmetro? Será que esse parâmetro chega aqui porque a natureza te deu? Ou tem uma física que te dá esse parâmetro? A ideia vai ser, não tem uma física. Esse parâmetro não chega aqui assim. Quem está aqui dentro é esse cara. A partir desse cara, vamos ver que esse parâmetro existe. Esse parâmetro é uma consequência disso. Então, esse setor aqui vai ser importante, porque esse setor aqui ele vai ser coringa, no sentido, é ele que vai dar a escala da interação fraca. Por que é que o eletromagnetismo tem alcance infinito? A interação eletromagnética, ela passa pelo núcleo atômico, ela passa pelo átomo, a interação que cai como sobre ela. Ela chega até Van der Waals, né? Ela vai, é uma interação que ela transpassa o núcleo, transpassa o átomo.
A interação fraca ela é confinada ao núcleo atômico. Ela é muito restrita. Ela está aqui dentro do núcleo atômico. Ela tem um alcance na faixa de 10 a menos 15 metros, que é mais ou menos o diâmetro da extensão nuclear. Então, o que faz com que a interação nuclear seja tão presa dentro do núcleo atômico, ao passo que a interação eletromagnética ela chega a formar o átomo, né? Se a interação eletromagnética, o elétron que está aqui na camada, né, em torno do próton, no átomo de hidrogênio, esse elétron sente a interação eletromagnética do próton, mas ele não sente a interação fraca do próton. O elétron pode interagir com o próton fracamente, mas no átomo, a interação fraca não consegue sair do núcleo atômico. Isso aqui são 10 a menos 15 metros, isso aqui são 10 a menos 10 metros, 5 ordens de grandeza, e a interação fraca fica blindada. Então, o setor de Higgs ele vai ser importante nesse sentido. A gente vai compreender o seguinte: se não tiver Higgs, se não houvesse Higgs, formariam-se os núcleos atômicos? Formar-se-ia o átomo? Se não houver Higgs, será que haveria átomo? Se não houver Higgs, será que haveria núcleo? Talvez não houvesse nem núcleo. Se não houver Higgs, qual é a relação do Higgs com a luz? Nós vamos ver aqui que o modelo padrão vai nos dizer algumas coisas sobre isso. A QCD, quando você forma um próton a partir de 3/4, é absolutamente imprescindível que os quartos tenham massa para poder formar o próprio próton? Ou será que a QCD, a interação nuclear, me diz que eu conseguiria formar um próton com 3/4 dentro, sem que os quartos tivessem massa? Agora, e se o elétron tem massa zero? Suponha uma partícula de massa zero carregada. Será que eu consigo formar um átomo de hidrogênio com um elétron de massa zero? Mecânica quântica, né? Mecânica quântica. Pode ver isso. Como é que ficaria o espectro do átomo de hidrogênio se o elétron tivesse massa zero? Então o Higgs está por trás dessas questões. Então na próxima aula a gente vai começar a entender a importância do setor de Higgs e, digamos, a importância no sentido de que se ele existe, né? Sabe que você poderia construir uma física sem bóson de Higgs? É que a gente conseguiria construir uma física de interações fracas sem o bóson de Higgs também. Então, hoje a gente vai estar trabalhando dentro dessa visão. Primeiro vamos trabalhar no setor de elétrons. Depois nós vamos entrar no setor de quartos. O setor de quartos é bem interessante, porque tem muitos mecanismos a mais. O que é muito interessante da física de interações fracas é que a física de interações fracas, ela forçou muito o desenvolvimento de muitas novas ideias de teoria quântica de campos. O eletromagnetismo e a interação forte, eles são mais pobres nesse sentido. Eles não forçaram muito. Você, como vamos dizer assim, uma teoria de campo bem limitada, você consegue formar o eletromagnetismo e a interação forte. Mas para descrever a interação fraca dentro de uma approach de teoria quântica de campos, a teoria de campos teve que desenvolver alguns mecanismos novos, teve que desenvolver novos mecanismos, aspectos técnicos para poder descrever a interação fraca. Então a física de interação fraca é muito boa nesse sentido. Ela é um laboratório excelente para a teoria quântica de campos, para o desenvolvimento de muitas outras ideias, mecanismos, aspectos técnicos que a gente tem que lidar para poder construir essa física de interação fraca a partir da teoria quântica de campos. O eletromagnetismo é bem mais simples nesse sentido, né? Tanto é que a teoria eletromagnética, a eletrodinâmica quântica foi construída basicamente na década de 30 por Fermi, Dirac, e depois foi terminada por Tomonaga, Feynman e Schwinger no final da década de 40, início da década de 50. Mas, assim, o que tinha de teoria quântica de campo te dá logo tudo o que você precisa para QED. Para QCD bastante coisa também, mas para a interação fraca, ela pega muito mais aspectos, teve que se desenvolver muita coisa, ela catalisou, ela impulsionou o desenvolvimento da teoria quântica de campos, da interação fraca. Então tem muitos mecanismos que estão envolvidos aí, agregados, né, à interação fraca na hora que você dá uma discussão de teoria quântica. Pois é interessante porque a gente vai aprender outros fenômenos. Depois a gente vai para o setor de quarto, e aí é que a coisa fica mais interessante. Porque aí a gente vai começar a ver que uma partícula física, que é o quark, né, ela pode aparecer de várias maneiras na natureza. Existem dois tipos de quark. Existe o quark físico e existe o chamado quark
que está na corrente nuclear. De qual parte você está falando? Então, isso vai levar a uma discussão interessante do que é realmente uma partícula dentro da teoria quântica de campo. Isso, o setor de parte vai ser bastante interessante sobre isso. E isso é um resultado bem assim, importante hoje. Medição das fases da matriz de Calabi Kobayashi Pascal. Então, tem uma série de coisas que estão sendo medidas agora no LHC ligadas a isso. Então, é uma física bem atual. Eu tinha passado para vocês um e-mail aqui, um mês atrás, mais ou menos. Foi a primeira vez que se mediu a carga fraca do próton. Então, foi medida a carga fraca do próton. Tem muitas coisas que estão saindo agora. Essa física de interação fraca é uma física muito rica nesse sentido. Então, vamos começar pelos leptos, porque é mais simples a lição, tem menos coisa para aprender. Então, no momento que a gente sedimentar as ideias principais no setor de lepto, nós vamos para o setor de quartos. Que aí no setor de quartos vão aparecer alguns mecanismos extras que não são difíceis, mas também não são imediatos. Vão pedir uma reflexão maior. Tá bom? E aí, eu vou dar como referência para vocês o seguinte: eu não vou fazer um curso, de novo, mecanismo de Higgs. Vou falar, tá? Não vou sair pulando, está tudo dado, não. Mas eu não vou dar detalhes, porque isso aí tem um curso precedente nosso. Então, nós temos as aulas do curso de eletromagnetismo do ano passado, a gente fez mecanismo de Higgs lá dentro. No curso de mecânica clássica do semestre passado, eu também coloquei mecanismo de Higgs dentro do curso de mecânica clássica. Então, existem vários lugares, além dos livros, obviamente, vários lugares que vocês podem tirar uma revisãozinha mais detalhada do mecanismo de Higgs. Aqui no curso eu vou ser mais utilitarista. Eu vou utilizar um pouco mais. Claro que não me nego a discutir, quem tiver dúvida, tá? Pode pegar as aulas, ou então se precisar um dia eu faço uma aula extra sobre alguns detalhes do mecanismo de Higgs. Mas vamos aproveitar, porque senão a minha crítica aos cursos de interação fraca é que você passa um mês e tanto discutindo o mecanismo de Higgs e na hora de você fazer interação fraca, o curso está acabando. Então eu não vou querer perder meu tempo fazendo mecanismo de Higgs. Eu já coloquei vários cursos para isso, para quando a gente precisar, vai lá e pega. E aqui eu vou querer trabalhar mais as ideias fundamentais das interações fracas. O mecanismo de Higgs para nós é um acessório, que eu digo, é um pré-requisito, tá certo? Então, quem não souber, não precisa ficar preocupado, não vai ser reprovado, não tem nada disso. Mas tem um material para pegar, eu não vou ficar aqui passar 3 semanas, 4 semanas discutindo só o mecanismo de Higgs, porque isso é uma coisa que já faz parte do curso de eletromagnetismo da gente, tá certo? Então, aí nesse sentido eu vou um pouquinho mais rápido. Eu vou querer discutir mais os aspectos mesmo intrínsecos da interação fraca e da teoria S2, tá bom? Então a gente se vê quinta-feira, se Deus quiser. Quem não quiser o seminário, a aula vai começar às 6 horas, tá certo? 6 horas aqui, professor? 6 horas aqui.